Oi, turma. Bem-vindos, então, à nossa segunda aula de Química. Então, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar sobre as ligações químicas. Então, vamos lá. Então, ligações químicas. Então, sabemos que as substâncias são formadas por átomos de elementos químicos que se unem por ligações. Na realidade, as ligações são associações existentes entre átomos iguais ou diferentes. Os átomos ligam-se uns aos outros para aumentar a sua estabilidade química. A ligação química se estabelece entre os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, que é chamada camada de valência. Então, os produtos químicos estão presentes em nosso dia a dia, inclusive nos alimentos. Por exemplo, o sabor ácido da laranja se deve principalmente ao ácido cítrico. A cor alaranjada vem do caroteno, que em nosso corpo é convertido em vitamina A. O cheiro vem do limoneno, isso sem falar de açúcares, sais minerais, vitaminas e muitas outras substâncias químicas que nos servem de alimento. Então, todos os elementos pertencentes a um mesmo grupo ou a uma mesma família na tabela periódica possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Isso acontece porque os elementos químicos que estão em um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, isto é, na última camada eletrônica. Então, a gente viu lá na aula anterior que os elementos que a eletrosfera tem aquelas 7 camadas lá, que começam pela camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, ela tem lá 7 camadas. Então, a camada de valência seria a última camada. Então, a distribuição dos elétrons que ficam na última camada. A gente viu também lá na tabela periódica que a tabela periódica é formada por 18 grupos ou famílias, ó. Então, aqui a gente tem, ó. Então, que todos os elementos pertencentes a um mesmo grupo ou uma mesma família da tabela periódica possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Isso significa que eles possuem o mesmo número de elétrons na última camada, na camada de valência, ó. Então, todos os elementos que pertencem lá ao grupo 1, que é aquela coluna 1, possuem um elétron na camada de valência, ou seja, um elétron na sua última camada. Todos os elementos que pertencem ao grupo 2, a família 2 lá, possuem 2 elétrons na camada de valência, ou seja, 2 elétrons na última camada. Os elementos pertencentes do grupo 3 ao grupo 12 possuem diferentes configurações eletrônicas nas suas camadas de valência. Os elementos pertencentes ao grupo 13 ou à família 13 possuem sempre 3 elétrons na camada de valência. Todos os elementos pertencentes ao grupo 14 ou à família 14 apresentam 4 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Todos os elementos pertencentes ao grupo 15 possuem 5 elétrons na camada de valência. Todos os elementos pertencentes ao grupo 16 possuem 6 elétrons na camada de valência. Todos os elementos pertencentes ao grupo 17 ou à família 17 possuem 7 elétrons na camada de valência. E todos os elementos pertencentes ao grupo 18 ou à família 18 possuem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, 8 elétrons na última camada, ou seja, possuem a camada completa. Então, camada de valência. Então, a camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. O diagrama de Pauling estabelece que os átomos podem possuir 7 camadas de distribuição atômica. Essas camadas são chamadas de K, L, M, N, O, P e Q. Então, a primeira camada lá a gente tem K,
A primeira, a segunda é L, a terceira M, a quarta N, a quinta O, a sexta P e a sétima Q. Então, a gente tem aqui as camadas da eletrosfera. A gente fez também na aula anterior a distribuição do manganês, ó. Então, que ele tem número atômico 25. Então, se ele tem número atômico 25, significa que ele tem 25 elétrons para ser distribuídos. Se a gente fizer lá a distribuição eletrônica, vai ficar aqui, ó, tá aqui embaixo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Então, aqui ó, a gente tem a K é a primeira, L a segunda, M a terceira, N a quarta. Então, a gente viu que ele vai até a quarta camada, ó, que é o 4s2. Quantos elétrons ele tem na camada 4? Apenas 2 elétrons, ó, porque eu tenho só o 4s, ó. Eu tenho o S1, 1s2, no 2 eu tenho o 2s2 e o 2p6, no 3 eu tenho 3s2, 3p6 e 3d5, na camada quarta, que é a última camada, que é a camada de valência, eu tenho 2 elétrons apenas. Então, a gente viu aqui que o manganês, que tem número atômico 25, ele possui 2 elétrons na camada de valência. Aqui a gente vê também a distribuição do genônio. O genônio é um dos gases nobres, ó. Então, ele tem número atômico igual a 54. Significa que ele tem 54 elétrons para serem distribuídos. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a distribuição. Primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta. Vai até a quinta camada, ó. Então, a distribuição ficou 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e 5p6, ó. Então, ele chegou até a camada 5, ó. Então, o 5s2 e 5p6. Quantos elétrons ele tem na última camada? Então, a camada 5, tenho 5 aqui, 5s2, então eu tenho 2 elétrons aqui, e o 5p6, mais 6 elétrons aqui. Então, 6 mais 2, ele possui 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, 8 elétrons na sua última camada da distribuição, ó. Então, ele foi até a camada 5, que é a O. E na 5, a gente distribuiu 2 mais 6, 8 elétrons. Então, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele é um elemento estável, completo. Ele possui os 8 elétrons na sua camada de valência. Então, composição química da água. Então, a água é a substância mais comum do planeta e cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Sem ela, o planeta seria completamente diferente do que conhecemos hoje. E certamente não existiria nenhum dos seres vivos atualmente conhecidos, uma vez que muitas teorias indicam que a vida surgiu nessa substância, no H2O. Então, a água é composta por 2 elementos químicos, o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Para formar uma molécula dessa substância, são necessários 2 átomos de hidrogênio, por isso que a gente tem H2, e apenas um de oxigênio. Então, a gente tem o H2O, que se ligam por ligações covalentes. Nesse tipo de ligação, os elétrons dos átomos são compartilhados. A gente vai ver mais adiante o que é uma ligação covalente. Então, a gente vai ver que nas ligações covalentes, os átomos compartilham elétrons. Um exemplo disso, um exemplo de uma ligação covalente é a água. A estabilidade dos gases nobres. Então, apenas os gases nobres, que são os elementos da família 18 ou da 8A da tabela periódica,
eram encontrados isolados na natureza, já que eles não necessitam de ligações químicas entre seus átomos, pois são consideradas quimicamente estáveis por natureza. Isso acontecia porque eles tinham uma característica que os outros átomos não tinham. Todos os elementos dessa família, com exceção do hélio, que tem apenas uma camada eletrônica, possuem a camada de valência de seus átomos preenchidas com 8 elétrons. Então, todos os átomos procuram essa estabilidade que os gases nobres têm. Essa estabilidade é ter a sua camada de valência preenchida com 8 elétrons. Quando ele tem a sua camada preenchida com 8 elétrons, ele é considerado um átomo estável, que por natureza apenas os gases nobres têm. Então, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, ou 2 quando possui apenas uma camada, que é o caso do hélio. Então, ele é considerado um átomo estável quando ele possui 8 elétrons na sua camada mais externa, ou seja, na camada de valência. No caso do hélio, como ele tem apenas uma camada, quando ele tiver 2 elétrons. Todos os gases nobres possuem o número máximo de elétrons na última camada. No caso do hélio, 2 elétrons, os demais possuem sempre 8 elétrons. Então, a gente tem aqui, ó, o hélio. Então, como ele tem apenas uma camada, a camada K, que é a primeira, ele tem 2. O neônio tem 2 na primeira, 8 na segunda, ó. Então, ele tem 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. O argônio tem 2 na primeira, 8 na segunda, 8 na terceira, ó. Então, também ele tem 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência. O criptônio tem 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, 8 na quarta. Então, ele tem 8 elétrons também na sua última camada, ou seja, na camada de valência. O genônio tem 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, 18 na quarta e 8 na quinta. Então, 8 elétrons na sua camada de valência. O radônio tem 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, 32 na quarta, 18 na quinta e 8 na sexta. Então, também possui 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência. Então, os gases nobres já são estáveis quando sozinhos, e por esse motivo, eles não necessitam se ligar com outros átomos. Então, são os únicos átomos que possuem 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, são átomos estáveis. Os demais elementos da tabela periódica precisam realizar ligações químicas para ficarem com a configuração eletrônica igual à dos gases nobres. Ou seja, ficarem com os 8 elétrons na última camada eletrônica, que é a camada de valência. Ou com 2 elétrons para os átomos que possuem somente uma camada eletrônica, os que possuem apenas a camada K. A teoria do octeto, que explica as ligações químicas dos elementos, diz exatamente isso. Então, a teoria do octeto determina que os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência com 8 elétrons. Sendo assim, o átomo é considerado estável quando apresentar 8 elétrons em sua última camada da eletrosfera. Assim, para ficar estável, o átomo troca elétrons, compartilhando ou recebendo e doando, com a finalidade de possuir 8 elétrons na camada de valência. Então, ou ele vai compartilhar, ou ele vai receber, ou ele vai doar elétrons. As principais ligações que a gente conhece, as ligações químicas são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, vamos começar pela ligação iônica. Então,
para adquirir estabilidade química, na ligação iônica, um átomo perde elétron e outro recebe elétron. Então, a gente sempre vai ter aqui um que vai receber e o outro que vai doar. Numa ligação iônica, o número total de elétrons cedido vai ser sempre igual ao número de elétrons recebido. Isso ocorre sempre na camada de valência, que é a última camada da distribuição eletrônica. Perdão, ó. Então, o sódio é um metal branco prateado que, em contato com a água, produz uma reação rápida e violenta, liberando o hidrogênio. O cloro é um gás verde e, em determinada concentração, é venenoso. O cloreto de sódio, com sua fórmula NaCl, o famoso sal de cozinha, que colocamos na comida, é formado principalmente pela união de átomos de sódio com átomos de cloro. O sal comum não reage com a água, como o sódio, e nem é um gás venenoso. Na figura, o átomo de sódio tem um elétron na última camada. Já o átomo do cloro possui 7. Quando um átomo de sódio entra em contato com um de cloro, um elétron do átomo de sódio sai e passa para o átomo de cloro. Então, a gente olhando aqui, ó, o sódio, o Na, ele tem um elétron na última camada. Então, significa que na camada anterior que dessa, ele vai estar completo, vai estar com as 8. O cloro tem 7, então falta apenas um para ele completar os 8 elétrons, para ficar estável. Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar esse elétron, então essa última camada dele vai sumir, ele vai ficar com a camada anterior, que tem 8 elétrons. O cloro, que tinha 7, recebendo 1, vai ficar com 8. Então, se o sódio doou um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva, porque eu sei que o elétron é negativo. Então, se ele doou um elétron, ele vai ficar positivo. E se o cloro recebeu um elétron, que é a carga negativa, ele ficou negativo. Então, o cloro que recebe um elétron deixa de ser neutro, ficando eletronegativo. E o sódio que cede um elétron também deixa de ser neutro e passa a ser positivo. Então, se eu perco carga negativa, eu fico positivo. Se eu recebo carga negativa, eu fico negativo. Ó. Então, olha a distribuição do sódio. A primeira camada ele tem 2, na segunda ele tem 8, na terceira ele tem apenas 1. O cloro tem na primeira 2, na segunda 8, na terceira 7. O que acontece? O sódio vai ceder esse 1 elétron para cá, ó. Então, se ele ceder esse último, ele fica apenas com 2 camadas. A primeira com 2, a terceira com 8, tá completa. O cloro tem 2 na primeira, tem 8 na segunda, tinha 7 na terceira. Recebeu um elétron, ficou com 8. Então, a gente ficou aqui, ó, com sódio, camada primeira 2, a segunda 8, completo, estável. O cloro ficou com 2 na primeira, com 8 na segunda, recebeu 1, ficou com 8 na terceira também. Então, também ficou com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, ficou estável. Então, aqui a gente tem, ó, antes e depois da ligação, ó. Então, o sódio e o cloro. Então, antes, o sódio tinha 11 prótons e 11 elétrons. O cloro tinha 17 prótons, 17 elétrons. Eles sempre têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, por isso que eles são neutros. Depois da ligação, o sódio ficou com 11 prótons, a mesma coisa. Como ele doou um elétron para o cloro, ele ficou com 10 elétrons. Então, por isso que ele ficou Na mais 1. Então, ele ficou com mais um positivo. O cloro continuou com os 17 prótons, ele tinha 17 elétrons. Recebeu um elétron do sódio, ficou com 18. Por isso que ele ficou Cl menos 1. Uma carga negativa de menos 1. Então, resumindo,
os elétrons químicos metais que possuem 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada eletrônica deles, perderão esses elétrons, tornando-se íons cátions. Ó. Então, todos que tiverem 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada, eles vão doar esses elétrons, então vão ficar com carga positiva, vão ser íons cátions, vão ser átomos eletropositivos. Os elementos químicos ametais, ou seja, não metais, que possuírem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, na última camada deles, eles receberão os elétrons suficientes para completar os 8 elétrons. Então, todos que tiverem 5, 6 ou 7, os que tiverem 5 vão receber 3, os que tiverem 6 vão receber 2, os que tiverem 7 vão receber 1, para completar os 8 elétrons. Se eles vão receber elétrons, eles vão se tornar íons ânion, ou seja, átomos eletronegativos. Então, eles vão ficar com carga negativa e vão ser chamados de íons ânion, ou seja, átomos eletronegativos. Então, os átomos que apresentam carga mais 1 ou menos 1 são chamados de monovalentes. Significa que eles receberam ou doaram um elétron. Os que possuírem a carga mais 2 ou menos 2 são chamados de bivalentes. Significa que eles receberam ou doaram 2 elétrons. Os que apresentarem carga mais 3 ou menos 3 vão ser chamados de trivalentes. Significa que eles ou receberam ou doaram 3 elétrons. Então, íons cátions são os que ficaram com carga positiva. Então, o sódio vai ficar com carga sempre mais 1, o magnésio com carga mais 2, porque ele vai doar 2 elétrons, e o alumínio vai ficar sempre com carga mais 3, porque ele sempre vai doar 3 elétrons. O cloro vai ficar um ânion negativo, porque ele vai sempre receber, então ele sempre vai receber um elétron. O oxigênio vai sempre receber 2 elétrons, então vai ficar com carga menos 2. O nitrogênio vai sempre receber 3 elétrons, então vai ficar menos 3, vai ficar um ânion negativo. Então, aqui, ó, exemplos, ó, a ligação entre o metal, o sódio e o oxigênio, ó. Então, o sódio está no grupo 1. Então, significa que ele tem apenas um elétron na camada de valência. O oxigênio está no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu sei que o sódio, ele tem que doar esse elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele elimina essa camada, fica com a camada anterior, que tem 8, que a gente viu lá no início. O oxigênio tem 6. Ele precisa receber 2 para ficar com 8. Então, aqui eu sei que o sódio só tem 1 para doar. Então, aqui, esse sódio, aqui tem 6, ó. O oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa de 2. Então, eu vou ligar ele com um sódio, vai receber um aqui. Então, vai ficar com 7. Esse aqui, esse sódio ficou com os 8 da camada anterior. Vou ligar com mais um sódio. Esse sódio vai doar mais um elétron. Então, ó, se ele recebeu um elétron desse sódio, mais um elétron desse sódio, ele completou os 8 elétrons na sua camada de valência, na última camada. Então, ficou Na2, que eu tenho 2 sódios, ficaram positivos porque eles doaram elétrons, e o oxigênio ficou com carga negativa, eu tenho apenas um oxigênio, que recebeu 2 elétrons, então ele ficou com carga negativa. Então, aqui a gente tem, depois da ligação, todos estão com 8 elétrons na camada de valência. Os 2 sódios cederam o elétron que ele tinha na última camada, e o oxigênio recebeu os 2 elétrons que faltava para completar os 6. Ligação entre o alumínio e o fósforo. Então, a gente tem aqui, ó. Então, o alumínio está no grupo 13.
Então, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. E o fósforo, se eu não me engano, o S é fósforo, está no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu sei que se ele tem 6, o fósforo vai receber, ele precisa receber 2 elétrons para ficar com 8. O alumínio tem 3. Sempre que tiver 1, 2 ou 3, ele vai doar esses elétrons. Então, aqui, ó, esse fósforo aqui, esse S aqui, precisa de 2 para ficar com 8. Então, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo uma ligação com o alumínio, ele recebe 2. Então, esse S aqui ficou completo com 8. Só que sobrou aqui um do alumínio, ó. Então, eu vou ligar com outro S. Então, ó. Então, esse S tem 6, eu sei que ele precisa de mais 2. Ligo com mais esse do alumínio. Então, aqui ele recebeu, ficou com 7. O alumínio conseguiu doar os 3 dele, ficou com a camada anterior, 8 está completo. Vou ligar mais um alumínio aqui, ó. Então, aqui, ó, o alumínio vai doar mais um aqui para completar os 8. Então, ó, tinha 6, recebeu um daqui, mais um daqui, ficou com 8. Sobraram mais 2 do alumínio. Vou ligar com mais um S. Então, esse S tinha 6, recebeu mais esses 2 aqui, ficou com 8. No final, eu tenho todos com 8 elétrons na camada de valência. Então, todos ficaram estáveis. Ficou 2 alumínios com carga mais 3 positiva, porque ele doou 3 elétrons, então ele ficou com carga mais 3. O S, eu tenho 3 S que ficaram com carga menos 2, porque todos eles receberam 2 elétrons. Então, todos que tiverem 1, 2 ou 3 elétrons vão doar. Os que tiverem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada vão receber. Agora, a gente vai para a ligação covalente. Então, você já precisou pegar carona no guarda-chuva de alguém para não se molhar. Com apenas um guarda-chuva, evita-se que 2 pessoas se molhem. Essa imagem pode ajudar a compreender um tipo de ligação formada quando 2 átomos compartilham elétrons. Então, a ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser o hidrogênio, a metais ou semimetais. Então, a gente viu antes a ligação iônica, onde um recebia, outro doava. Na ligação covalente, os átomos vão compartilhar os elétrons. Então, os átomos dos elementos ficam estáveis quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, quando eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência, que é a camada mais externa, ou 2 elétrons no caso de possuírem somente uma camada eletrônica, que é a primeira camada, que é a camada K. Por exemplo, o hidrogênio, no estado fundamental, possui somente um elétron na sua camada eletrônica. Assim, para ficar estável, ele precisa receber mais um elétron de outro átomo. Se tivermos 2 átomos de hidrogênios, ambos precisarão receber um elétron cada. Por isso, em vez de transferirem elétrons, como ocorre numa ligação iônica, eles farão uma ligação covalente, em que compartilharão um par de elétrons. Desse modo, ambos ficarão com 2 elétrons, adquirindo a estabilidade. Ó. Então, se a gente for olhar lá na tabela periódica, eu sei que o hidrogênio tem apenas um elétron. Então, ó, se ele tem que, no caso do hidrogênio, como ele tem apenas uma camada, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar um elétron de outro hidrogênio. Então, aqui, ó, ambos vão ficar com 2 elétrons, porque eles vão compartilhar os elétrons que tem. Então, um de um e um de outro, eles vão ficar com 2 elétrons na camada de valência.
Podemos considerar de uma forma simples que os elementos químicos não metais, quando se ligam com não metais, formam ligações químicas covalentes. Existe outra forma de representar as ligações covalentes, que é por meio da fórmula estrutural. Nessa fórmula, cada par compartilhado é representado por um traço. Ó. Então, a gente pode representar com um traço ou pode representar assim, ó, quando está compartilhando um com o outro. Então, a gente pode ter uma ligação simples, que estou compartilhando apenas um, uma ligação dupla, onde estão compartilhando dois, ou uma ligação tripla, onde eles compartilham 3 elétrons. Assim, a ligação que forma o gás hidrogênio é representada da seguinte forma. Ó. Então, eu posso representar como um tracinho, e a sua forma molecular fica H2. Quando os cientistas dizem que a fórmula química da água é H2O, eles estão dizendo justamente que na molécula de água há 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa é a forma molecular da água. Então, ó, a gente viu lá que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O que ele precisa? Ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8. O hidrogênio precisa o quê? Precisa de 2 elétrons, né? Porque ele só tem apenas uma camada. O que vai acontecer? O que acontece no H2O? Então, ó, a gente liga 2 hidrogênios, então esse oxigênio vai compartilhar um elétron com esse hidrogênio, mais um elétron com esse hidrogênio. Então, se ele tinha 6, compartilhando mais um aqui, ficou com 8. E os hidrogênios que tinham apenas um cada um, compartilhou um para cada um, ficaram com 2. Então, a gente tem aqui a representação, ó. Então, a gente sabia que aqui, ó, tem o oxigênio, aqui a primeira camada ele tem 2, na segunda camada ele teria 6. Mas ele compartilhando um do hidrogênio aqui, mais um do hidrogênio aqui, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio, ó, compartilhando um com o oxigênio, fica com 2. Então, todos eles ficam estáveis, com as suas últimas camadas completas. Então, ligação entre o não metal, cloro, que é do grupo 17, e o não metal cloro do grupo 17. Então, eu tenho 2 iguais, cloro com cloro. Então, eu sei que se ele está na camada no grupo 17, ele tem 7 elétrons. Então, está faltando um elétron para ele ficar completo. Então, o que vai acontecer? Ele vai compartilhar um elétron, ó. Então, os dois vão ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a ligação entre o S e o S e o S também, ó. 16 significa que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, eles vão compartilhar 2 elétrons cada um para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. O carbono com o oxigênio, ó. Então, o carbono está no grupo 14, então significa que ele tem apenas 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons para ficar estável com 8. Já o carbono precisa de 4 para ficar com 8. Então, o que vai acontecer? O carbono vai ficar aqui no meio, ele vai compartilhar 2 com esse oxigênio, mais 2 com esse oxigênio, ó. Então, esse oxigênio estava com 6. Compartilhando 2 com o carbono, ficou com 8. Então, o carbono estava com 4. Compartilhou 2 aqui, ficou com 6. Esse oxigênio estava com 6. Compartilhou 2 com esse carbono, ficou com 8. Então, o carbono aqui compartilhou 2 daqui, mais 2 daqui, ficou também com 8. Então, no final da ligação, ficou todo mundo com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, ambos ficaram estáveis. Polaridade das moléculas. Ao estudar a polaridade das moléculas, isto é, se elas são
polares ou apolares, entendemos melhor a solubilidade e as forças intermoleculares. De forma mais simples, determinar a polaridade de uma molécula é identificar se ela apresenta polos negativos e polos positivos, molécula polar ou molécula apolar. Para isso, é necessário conhecer o tipo de ligação que forma essa substância. Então, toda substância que ela é originada por ligações iônicas, automaticamente ela já é uma substância polar. Isso porque sua formação provém da interação entre cátions e ânions, logo apresenta polo positivo e polo negativo. Então, toda substância formada por ligação iônica, automaticamente ela já é uma substância polar. Na ligação covalente entre dois átomos, os elétrons compartilhados são atraídos simultaneamente pelos dois núcleos atômicos. Quando a molécula for diatômica, formada por átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, H2, O2, N2, então quando eu tenho dois elementos iguais, ou seja, com a mesma negatividade, eles irão atrair os elétrons envolvidos na ligação com a mesma intensidade, havendo uma distribuição de cargas homogêneas, sem formação de polos. Então, eu não vou ter ali um cátion e um ânion, não vou ter um negativo ou um positivo. Nesse caso, essa molécula é chamada de molécula apolar. Então, sempre quando ela for formada por elementos iguais, ó. Então, por 2 Hs, por dois hidrogênios, por 2 oxigênios, por 2 nitrogênios. Então, sempre que eu tiver uma ligação formada por dois elementos iguais, essa molécula vai ser apolar. Por exemplo, ó, Cl2. Então, eu tenho uma ligação entre dois cloros. Tem um par de elétrons compartilhado igualmente pelos dois átomos de cloro. Logo, seu momento dipolar é igual a zero. Então, ele é uma molécula apolar. Não tem eletronegatividade, não tem positivo, não tem ânions, que são cargas negativas, e não tem cátions, que são cargas positivas. Se os átomos envolvidos na ligação forem de elementos diferentes, o átomo do elemento mais eletronegativo atrairá mais intensamente os elétrons da ligação para si, ficando então com uma carga parcial negativa e o átomo menos eletronegativo com uma carga parcial positiva. Então, ali a gente vai ter um com carga positiva, outro com carga negativa. Esse fato caracteriza a molécula como polar. Então, se eu tenho uma ligação covalente, onde eles compartilham elétrons, e onde os átomos envolvidos forem elementos diferentes, a gente tem uma molécula polar. Nas moléculas com mais de dois átomos, para que a molécula seja polar, a soma dos vetores das ligações deve ser diferente de zero. Exemplo, o átomo de cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, atrai mais fortemente os elétrons envolvidos na ligação, criando polos. Então, eu vou ficar com polo positivo e polo negativo. Ó. Então, eu tenho elementos diferentes. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, isso vai fazer com que criem polos, um polo positivo e um polo negativo. Então, nesse caso, a molécula é chamada de polar. Por que a água não remove o óleo ou a graxa nas mãos? Então, existe uma regra de dissolução das substâncias que prevê que substâncias polares dissolvem substâncias polares. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. E uma substância polar dificilmente vai dissolver uma substância apolar. Solventes moleculares polares, como a água,
Podem também dissolver substâncias iônicas como o cloreto de sódio. Já para lavar as mãos sujas de óleo ou de graxa, que são substâncias apolares, só é possível com uma outra substância apolar, como a gasolina ou a querosene. Então, por que a gente não consegue remover óleo ou graxa das mãos com água? Porque a água é uma substância apolar, uma substância polar, e a graxa e o óleo são substâncias apolares. A gente só consegue dissolver substâncias apolares com uma outra substância apolar. A ligação metálica. Então, na composição atômica, existe a camada de valência e os elétrons se movimentam livremente por essa camada, mantendo a atração eletromagnética pelos cátions. Essa propriedade permite a formação das moléculas de metais e, consequentemente, dos próprios metais. Uma ligação metálica trata da forma como os átomos de um elemento metálico interagem entre si, o que origina diversas propriedades importantes, como a maleabilidade, a durabilidade e a condutividade. É justamente toda essa estrutura do metal que lhe concede a capacidade de ser ótimo condutor de corrente elétrica. É importante ressaltar que os metais conduzem eletricidade, estando em estado sólido ou líquido, que é metal fundido. Quanto ao aspecto físico dos metais, o que se pode dizer é que, em geral, possuem um aspecto metálico, um cinza brilhante. Os que fogem a essa regra são o ouro e o cobre, que apresentam cor dourada e avermelhada, respectivamente. Outros metais importantes são os chamados metais preciosos, como o ouro e a prata, usados desde a antiguidade na fabricação de joias e moedas. Os metais mais preciosos que existem são a platina, o ouro, o paládio, o irídio e a prata. São considerados preciosos porque são raros na natureza e não se oxidam, ou seja, não se deteriorizam. A principal razão para o quinteto precioso não se deteriorar facilmente é que eles são encontrados puros na natureza, o que não acontece com metais comuns como o ferro. Na substância metálica, a atração entre os átomos é muito forte, o que dificulta a sua separação dos átomos. Por isso que eles são chamados de metais pesados. Os metais pesados não podem ser destruídos e são altamente reativos do ponto de vista químico. Eles são reações químicas não metabolizáveis, ou seja, os organismos vivos não podem degradá-los, o que faz com que permaneçam em caráter cumulativo ao longo da cadeia alimentar. Então, eles nunca vão ser dissolvidos, eles vão ficar ali durante acumulados na cadeia alimentar. Em nosso cotidiano, usamos muito mais o que chamamos de ligações metálicas do que os metais puros, como ouro, cobre, mercúrio, etc. Mas o que exatamente é uma liga de metais? Os metais puros geralmente não apresentam todas as características necessárias para serem aplicados na fabricação de produtos utilizados na sociedade. Por isso, surgiram as ligas metálicas, que são misturas de dois ou mais metais, de um metal com outra substância simples, por meio de aquecimento. As ligas metálicas são preferenciais na fabricação de alguns objetos, por possuírem características que os metais puros não possuem, como, por exemplo, a liga de ouro usada nas joalherias. A característica dessa liga é de aumentar a dureza do material. A liga de ouro é composta pela ligação entre ouro, prata e cobre. Outros exemplos, o aço inox é formado por 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel.
por ser praticamente inoxidável, é usado em talheres, peças de carro, brocas, utensílios de cozinha e decoração. O ouro 18 quilates. Então, a liga é formada por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Sua vantagem em relação ao ouro puro é que esse metal é macio e pode ser facilmente riscado. Além disso, a liga mantém as propriedades desejadas do ouro, como brilho, dureza, adequada para a joia e durabilidade. A amálgama, muito usada em obturações nos dentes. A amálgama é formada pela mistura de 70% de prata, 18% de estanho, 10% de cobre e 2% de mercúrio. Ela é bastante resistente à oxidação, corrosão e é bem maleável, podendo ser moldada no dente do paciente. Então, a gente aqui tem alguns exemplos de ligações metálicas. Então, essa foi a nossa segunda aula de Química. Espero que tenham gostado. Vocês vão encontrar mais material ali no portal. E qualquer dúvida pode me chamar também. Beijo, até a próxima.